Boa noite a todos. Boa noite. Muita paz e muita luz nesta noite harmoniosa. Que possamos absorver todas as mensagens que serão passadas. Agradecer ao nosso palestrante de hoje, Frederico de Menezes, a presença dele, Mar, que está aqui, e tantos outros de casas amigas. Agradecer pelo carinho de vocês estarem aqui participando conosco. Recentemente, nossa casa completou 2 anos. Nós abrimos na pandemia, não as portas, mas abrimos a casa, a fraternidade. As portas para a palestra, no caso, a gente abriu no dia 22 de janeiro. Mas no dia 7 de julho, o Grupo Espírita Amigos Fraternos já completou 2 anos. Um grupo que iniciou com 5 amigos preparando sopa. E desse trabalho, em 2019. E logo tantos outros trabalhos foram chegando, aparecendo, muita ajuda, muita doação, graças a Deus. Campanha do Quilo, com isso surgiu esse espaço, essa casa, e a gente foi se organizando. Em 2021, iniciamos. Em 2020, em 2021 já fizemos 1 ano, mas em pandemia, com ela fechada, mas já fazíamos live. Em 2022, ela abriu, e todos os outros trabalhos da casa. Nós temos aqui toda segunda-feira, das 19h30 às 20h30, nós realizamos o Evangelho Terapia. Toda quarta-feira e todo sábado nós realizamos reunião pública, no caso presencial, iniciando às 19h25 até às 20h30. Na sexta-feira nós realizamos o nosso estudo, Livro dos Espíritos e Livro dos Médiuns, é 1 hora cada, iniciando às 19h até às 21h. Todo terceiro domingo do mês, amanhã é um deles, nós realizamos o Sopão Fraterno, onde nós vamos fazermos entrega aqui e numa comunidade. Amanhã nós iremos para a comunidade da Vila Holandesa, que fica aqui próximo, e entregaremos aqui e lá, graças a Deus. E todo primeiro e quarto domingo do mês, nós realizamos a campanha do Quilo, onde a gente vai para um bairro, com os legionários do Quilo, realizar esse trabalho maravilhoso, que a casa tem. E deixa eu passar outros avisos aqui para vocês. Próxima semana, nós temos, na quarta-feira, nós temos Carlos Borges, do Feliz, com o tema mediunidade. Desculpa, gente. Deixa eu passar a informação para vocês. Em novembro, no dia 20 de novembro, que é no terceiro domingo, nós temos um encontro fraterno, que já é o terceiro nosso, tá? Vai ser na Câmara de Vereadores aqui de Moreno, iniciando às 14h30. O tema o EFEM, que é Encontro Fraterno Espírita de Moreno, já é o terceiro. O tema é os mecanismos educativos das provas e expiações no planeta Terra. São 3 palestrantes: Ianuca, da Scarpa, Rosemary Kiss, da ACE, e Francisco de Assis Rodrigues, do NEB. Vai ser no dia 20, na Câmara de Vereadores, vai ter um momento musical também, e haverá venda de livros. Tem um outro aqui, não será aqui, será no Paulo Estevam, que é o aniversário do Paulo Estevam, agora no mês de setembro. Amanhã, amanhã 75 anos. 75 anos, Fica ali de pior, não é isso? Fred, que vai estar lá amanhã também, não é isso? Isso. Não é? O Paulo Estevam. Momento de arte com o Andinaldo. Hã? Momento de arte com o Andinaldo. Olha. 75 anos da Associação Espírita Paulo Estevam. É todo esse mês, não é isso? Todo mês de setembro, Lá inicia às 15 horas, não é isso? Então, amanhã é Fred, e tem Nego também lá, Já foi, primeiro domingo. Mas eu acho que tem um momento musical amanhã. No final, é a última que o Nego vai fazer. Pronto. Bem, gente, eu vou fazer a prece inicial, já passei aqui os avisos, e vou passar a palavra para o nosso irmão Armani,
para que ele possa fazer o exórdio da noite, tá? Depois da prece. Vamos elevar nossos pensamentos, fechar nossos olhos, nesse clima harmonioso. Vamos agradecer a Deus por mais uma noite, por mais um trabalho, pela orientação dos bons espíritos que se fazem presentes. Agradecer aos mentores da casa, Dr. Bezerra de Menezes, Irmã Clarice, que é a mentora do trabalho social, por toda a ajuda, por toda a dedicação, por toda a espiritualidade amiga que também se faz presente nos orientando. Agradecer a Deus e a Jesus, o nosso Mestre, por tanto amor que é derramado por essa casa, que ele possa estar nos auxiliando e nos guiando sempre no caminho do bem. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do Senhor da Galileia esteja conosco hoje e sempre. A título de exórdio, eu vou ler uma mensagem do Momento Espírita, do volume 5, da página 89. O tema da mensagem é: você tem. Quando alguém o busca com frio, é porque você tem um cobertor. Se a tristeza empurra alguém para perto de você, é porque você tem sorriso. Se alguém chega com lágrimas, é porque você tem um lenço. Se a dor impulsiona alguém na sua direção, é porque você tem um curativo. Quando alguém se acerca com fome, é porque você tem um alimento. E se o desânimo lhe aproxima um ser, é porque você tem o estímulo necessário. Quando alguém chega em desespero, é porque você tem a serenidade. Se alguém foge do tumulto e lhe busca a presença, é porque você tem a tranquilidade. Quando alguém o procura com medo, é porque você tem a segurança. Quando vem ao seu encontro um coração aflito, é porque você tem a calma. E se alguém o busca com palavras, é porque você tem a capacidade de ouvir. Quando lhe chega uma alma em conflito, é porque você tem a temperança. Se alguém se aproxima com ódio, é porque você tem um amor. Se alguém lhe confidencia o segredo, é porque você possui a discrição. Se a mágoa lhe traz alguém, é porque você tem o perdão. Se lhe apresenta uma fantasia, é porque você tem a realidade. Quando lhe traz versos, é porque você tem a melodia. Quando lhe estende a mão, sangrando, é porque você tem um remédio. Quando alguém chega com a indecisão, é porque você conhece o rumo certo. Quando alguém chega com carência, é porque você tem a ternura. E se alguém o busca com dúvida, é porque você tem a fé. Quando alguém se aproxima com passos vacilantes, é porque você tem a firmeza. Se alguém se apresenta com a vontade paralisada, é porque você tem o dinamismo. Quando alguém chega com a mente confusa, é porque você tem a lucidez. E se alguém se aproxima com braços abertos, é porque você tem um abraço. E por fim, quando alguém lhe apresenta um frasco vazio, é porque você tem um perfume. Por todas essas razões, nunca deixe alguém que o busca partir sem uma resposta, pois ninguém chega até você por acaso. Ainda que você pense que nada possui para oferecer, isso não é verdade. Se alguém lhe apresenta uma necessidade qualquer, mesmo que velada, é porque você tem algo para oferecer. Pense nisso. Se tudo que Deus criou e que existe no mundo, o mais importante está dentro de você. São as suas virtudes de esperança, otimismo, coragem, confiança e amor. Essas qualidades devem dar para fazer a sua vida diferente. Do desapaixar dessas virtudes latentes em seu íntimo, depende a felicidade de muitos. Deixe-as fluir de dentro de você como um pássaro livre e perceberá que essa força divina espargirá paz ao seu redor, alcançando a todos aqueles que cruzam o seu caminho. Que assim seja.
brevíssima mensagem. Sem mais, eu já vou passar a palavra para a Fred, para que ele já possa dar início. Caros amigos, boa noite. Boa noite. Bom, a alegria de vir pela primeira vez ao Amigos Fraternos, a esta casa, onde podemos sentir, de alguma forma, aquelas primeiras experiências do cristianismo que foram marcadas pela simplicidade de alma, simplicidade de coração. Allan Kardec, fantástico codificador do Espiritismo, ele teve a oportunidade de colocar com muita beleza que seria melhor que tivéssemos pequenas células, instituições menores em cada bairro, do que termos uma grande instituição. Isto porque a primazia do contato com o mundo espiritual, ela é estimulada pela sintonia, pela proximidade, pela coesão de pensamento dos seus trabalhadores. É mais fácil, se você tem uma casa com 15 trabalhadores ou 20, você manter essa harmonia, do que uma instituição com 150 ou 200 trabalhadores. Cada pessoa é um universo especial e, naturalmente, que tem diversidade de pensamento. Às vezes, numa casa pequena, surgem dificuldades. Imagine numa casa imensa. E a vibração é, portanto, a da simplicidade, como a casa do caminho dos primeiros tempos do cristianismo. Aquela mensagem que exalava um perfume diferente e que, segundo o Espírito Marta, nossa amiga espiritual, todo centro espírita deve ter muito da casa do caminho dos primeiros tempos, na sua singeleza, na sua simplicidade e na sua dinâmica. Isso não quer dizer que o Amigos Fraternos não cresça. Afinal de contas, já dizia Chico Xavier, inspirado por Emmanuel, quem não quer crescer, não nasce. Já que nasceu, tem que estar preparado para crescer. Mas crescer mantendo essa harmonia, esse entendimento e essa proximidade. Isso é a coisa mais importante que existe. A temática que nos foi passada diz respeito a Jesus, Espiritismo, a Bíblia. E é interessante essa temática porque muita gente que não conhece o Espiritismo crê que a doutrina espírita não acredita na Bíblia e nem mesmo é cristã. Nem mesmo seria uma doutrina cristã. O que é desconhecimento profundo a respeito do sentido do Espiritismo na face da Terra. Primeiro, que o Espiritismo mostra uma coisa fundamental. Tudo que rege o universo é a lei de evolução, o tempo inteiro. Se a gente pega a história da humanidade, você vai ver como a gente era. Eu digo a gente porque a reencarnação é um conhecimento espírita. Nós já vivemos outras etapas e outras épocas da humanidade, nas tribos mais primitivas, nas cidades mais antigas da história da humanidade. É possível que a gente já tenha passado por lá. Então, o ser humano, há tanto tempo atrás, tinha uma forma de ver a Deus, de sentir a Deus, representando o seu estado mais primitivo, quando éramos mais atrasados. Você pega a Bíblia, e a Bíblia, que é um livro extraordinário, a Bíblia, que é um livro fantástico da humanidade, apenas com a ressalva: a gente precisa saber ler a Bíblia. Ler buscando o Espírito que vivifica e não a letra que mata. Sobretudo porque a Bíblia é composta de dois aspectos ou dois contextos diferentes. O primeiro contexto é o Velho Testamento. O segundo contexto, o Novo Testamento. No Velho Testamento, predominantemente, nós temos histórias das tradições dos povos da antiguidade, sobretudo o povo judeu. E aquelas tradições, muita coisa era visto como sendo pertencente à religiosidade e espiritualidade daquela época, mais de 4.000 anos
3.000 anos antes de Cristo, e era aquilo que era visto como sendo normal. Hoje a gente já verifica que temos muitas coisas complicadas no Velho Testamento. Isso não desmerece o Velho Testamento, que faz parte da história da busca da criatura humana por Deus, da busca nossa da criatura naquela época tão atrasada, para compreender algo e sentir a divindade. Então, na época do Velho Testamento, por exemplo, o reino de Deus era conquistado pela violência, pelos exércitos. E Deus tinha preferências. Por exemplo, os judeus eram o povo preferido de Deus. É difícil a gente imaginar Deus tendo preferência por um povo específico, como se o restante não fosse uma criação dele. Ora, afinal de contas, se os judeus, se o povo de Israel era um povo de Deus, era o único, então os persas foram criados por quem? Os babilônios eram criados por quem? Os egípcios foram criados por quem? Tudo que existe foi criado por Deus. Mas, para fortalecer a ideia de que o Espiritismo não é contrário à Bíblia, o Espiritismo procura entender a leitura da Bíblia sob a ótica da sua essência. Da mesma maneira, quando alguém diz assim, a Bíblia proíbe o Espiritismo, é a coisa mais equivocada que alguém poderia dizer. Primeiro, como poderia a Bíblia proibir algo que não existia enquanto doutrina? Porque a doutrina só passou a existir no século XIX. Então, a Bíblia não podia condenar algo que não tinha. O que a Bíblia tem referência é o abuso do contato com os mortos, que o próprio Espiritismo também hoje alerta as pessoas. Não devemos buscar contato com o mundo espiritual por coisas banais, levianas, vulgares, que pertencem a gente fazer e não aos espíritos ditarem para a gente o que fazer. Então Moisés proibiu o contato com os mortos. Mas por que Moisés proibiu? É preciso entender a história de Moisés, como vocês conhecem perfeitamente, eu não vou aqui ser redundante. Mas o que Moisés fez como libertador do povo judeu da escravidão do Egito? Pegou os 400 anos que os judeus ficaram escravos dos egípcios e, portanto, haviam perdido a sua cultura. O povo judeu estava já politeísta, como os egípcios. E o que é que ele fez? Para resgatar a sua cultura espiritual dos judeus, ele, Moisés, começou a combater tudo que era idolatria. E o contato com os mortos era feito de uma maneira idólatra, de uma maneira exagerada pelo povo egípcio, que conversava com seus deuses, e os judeus haviam absorvido aquela realidade. Quando Moisés faz todo o percurso no deserto, ele começa um trabalho de recomposição da cultura espiritual dos judeus. E nessa trajetória, que ele teria passado 40 anos para chegar à Terra Prometida, gente, a distância do Egito para Israel não é para passar 40 anos, mesmo a pé. É porque Moisés foi tão traquino, Moisés foi tão malicioso no bom sentido, ele teve um tato tão grande para ele resgatar a cultura judaica, que ele fez um caminho longo. E no meio do caminho, os mais velhos foram morrendo. E quando foram morrendo os mais velhos, Moisés foi trabalhando as crianças e os jovens para retomar a cultura judaica. É uma coisa muito inteligente. Não é que ele que estava matando, nem queria matar os mais velhos, não. É porque ele sabia que naquela trajetória no deserto, aqueles mais fragilizados iriam ficar pelo caminho, como de fato aconteceu. E ele observou que havia esse abuso do contato com o mundo espiritual. Tudo eles queriam falar com os espíritos. Parece pessoas hoje em dia que tudo vai numa casa espírita para saber se pode casar, se fulano gosta de mim, se vai conseguir um emprego, se pode viajar, né? Tem gente que não pode respirar, que quer saber dos mentores se pode respirar. E essa coisa é um abuso que abre portas para espíritos enganadores enganarem as pessoas. Então a proibição que nós encontramos no Velho Testamento está referindo àquele contexto da época de Moisés.
Mas é interessante observar que o mesmo Moisés que havia proibido, ele desproibiu no Novo Testamento. Porque no Monte Tabor, materializado, conversando com Jesus, estava Moisés e Elias. Ou seja, Moisés defunto veio falar com as pessoas da terra. Quer dizer, ele mesmo desproibiu através do seu próprio ato. Então, no Velho Testamento, nós temos sempre o contato com o mundo espiritual. Vocês proíbem alguma coisa que não pode fazer? Não, só se proíbe algo que é possível fazer. Alguém aqui bota não pise na grama no cimento? Você bota onde essa placa não pise na grama? Na grama. Onde tem grama, né? Então a mesma coisa, se Moisés proibiu é porque se falava com os mortos. Esse é um ponto fatal. A proibição era algo que se fazia. Agora ele quis coibir o abuso. Nós temos Joel dizendo, por exemplo, passou-se diante de mim o Espírito e arrepiaram-se minhas carnes. Até hoje, olha só, na Bíblia, descrevendo a sensação de quem vê o Espírito. Alguém aqui já viu um vulto dentro de casa? Já viu? Quem já viu aqui? Sentiu, né? Sentiu um arrepiozinho quando vê? Olha lá, Joel já dizia na Bíblia, passou diante de mim o Espírito e arrepiaram-se minhas carnes. Esse é o sintoma que a gente sente quando vê. Imagina você assistindo televisão, 11 horas da noite, de repente você olha de lado pelo cantinho do olho e vê uma senhora de cabelo todo grisalho passar pela parede para a cozinha. Fred, quando eu vi pela primeira vez, eu já era espírita. Aí quando eu vi, eu realmente senti um cara assim, não, eu sou espírita, pô. Eu sou espírita, eu tenho que entender de ver espírito não, né? Aí, mas quem teve o mais difícil controlar, entendeu? Né? Você se emociona, você sente uma coisa diferente, isso está na Bíblia. A Bíblia, na verdade, é um livro espírita, gente. No sentido da lei da natureza. A Bíblia é um livro espírita. Tem espírito para tudo que é lado. A Bíblia já começa, e o Espírito de Deus andava sobre as águas. Já começa dizendo que o Espírito de Deus estava sobre as águas. Vem Joel e diz que passa diante dele um Espírito e arrepiou a carne. Vem Moisés e proíbe o abuso. E o próprio Moisés recebe uma psicografia através da escrita direta, que foi os 10 mandamentos na tábua da lei do Monte Sinai. O que foi os 10 mandamentos, senão aquilo que no Espiritismo a gente estuda como sendo a escrita direta? Ou seja, o Espírito escreve sem utilizar a mão do médium, e sim usando a tinta do mundo espiritual, materializando. É um fenômeno de efeito físico. Mas é no Novo Testamento que a Bíblia se aproxima da alma do Espiritismo. Porque é no Novo Testamento que Jesus, e eu digo que Jesus era o Espiritismo daquela época. Tudo que o Espiritismo ensina hoje, o Cristo ensinou na sua época. Na casa do meu Pai existem muitas moradas. Isso significa um dos princípios do Espiritismo: pluralidade dos mundos habitados. A Terra não é o único planeta habitável do universo. Vem Jesus e diz para Nicodemos que para alcançar o reino de Deus necessário é nascer de novo. Reencarnação, um dos princípios básicos do Espiritismo. Fala ele que nós devemos confiar no Pai que está nos céus, Deus. Primeira alma do Espiritismo, primeiro princípio da doutrina espírita. Vem Jesus e diz: quando o espírito impuro é retirado de alguém, vaga por terreno árido e deserto, não encontrando lugar para ficar, aquele espírito impuro retorna para a sua antiga hospedaria, e encontrando a casa desarrumada do mesmo jeito, aquele espírito ali se instala e ainda traz mais 7 espíritos com ele. O que é que você tem aí? Mediunidade, imortalidade da alma e a comunicabilidade e o convívio social que existe no mundo espiritual. Com todo respeito aos nossos irmãos evangélicos, que fazem um trabalho belíssimo, eles só pecam quando dizem que a gente, quando morre, fica dormindo até o juízo. Se você pega essa passagem de Jesus, ele está dizendo que o espírito impuro que atua numa pessoa, se estava atuando é porque não estava dormindo. Vaga quando é expulso, fica vagando, andando, não foi dormir não. E ainda faz amizade, traz mais 7 almas perturbadas para perturbar o cabo. Ou seja, relação social no mundo espiritual. Se faz amizade no mundo dos espíritos. Várias passagens do Novo Testamento demonstram claramente que ninguém fica dormindo.
E aí não vai nenhuma crítica destrutiva, é uma análise que estamos fazendo do Novo Testamento. Quando o próprio Jesus também conta aquela parábola do mal rico, a parábola de Lázaro, que diz assim, conversando com Lázaro, está num lugar ruim, foi o mal rico, né? E aí olha, vê o pai Abraão estava morto há muito tempo, e diz, pai Abraão, deixa eu voltar à terra e alertar os meus filhos, para que eles não hajam mal e não venham para esse lugar que eu estou, um lugar de perturbação, acho que era umbral. Né? E olha o que é que pai Abraão responde a ele. Não, Senhor, na verdade era treta de Lázaro, que ele queria sair de lá. Não, Senhor, seus filhos já têm toda a lei e os profetas, não precisa, eles já estão sabendo, fica tranquilo. Ora, pai Abraão conversando com o homem lá que estava lá, mostrando a interação e que o ser continua vivendo. Jesus, depois da crucificação, todos nós sabemos, atesta a imortalidade da alma. E depois espalha a faculdade mediúnica, mostrando que a mediunidade é um recurso, uma faculdade de cada um de nós, do espírito, e que se manifesta em condições diversas. A psicografia, a psicofonia, a vidência, a clareaudiência, o desdobramento, a intuição. Portanto, todo o espiritismo está na Bíblia, não com o nome espiritismo, porque a palavra espiritismo nunca existiu antes. Foi criada por Allan Kardec, chama-se isso neologismo. Por que Kardec criou a palavra espiritismo? Quando o espiritismo surgiu, era conhecido como novo espiritualismo. Mas aí Kardec verificou que alguns ensinamentos que os espíritos estavam trazendo não estavam de acordo, por exemplo, não era defendido pelas igrejas tradicionais. As igrejas tradicionais são espiritualistas, não são? Elas não creem que tem uma alma? Toda religião crê que tem uma alma, logo são espiritualistas. Então, qual a diferença do ensino dos espíritos para as religiões que são também espiritualistas? Ele verificou que seria a reencarnação, que embora o cristianismo tivesse no seu início a defesa da reencarnação, já não era mais na igreja católica e muito menos na igreja evangélica ou protestante. Então, para diferenciar das religiões tradicionais, que também são espiritualistas, mas não defendem a reencarnação, não aceitam que nós, ao morrer ou passar pela sepultura, a gente volte para conversar com as pessoas, então era preciso criar uma palavra nova para definir aquela ideia que era diferente das ideias tradicionais das religiões. Então o senhor Allan Kardec criou a palavra espiritismo, apenas para diferenciar. Mas o espiritismo, enquanto lei da natureza, e o espiritismo é lei da natureza, sempre existiu na história da humanidade. Porque, assim como a gravidade, você acredita ou não, a gravidade está aqui funcionando. A gente está aqui, ó, pisando no solo. Todo mundo tem sede, todo mundo tem fome, isso é uma lei natural. Você, acreditando ou não na reencarnação, vai reencarnar. Independe de crença. Eu não acredito que existe vida após a morte. Vai esticar a canela, vai morrer um dia, vai bater a biela e vai ver que continua existindo depois da morte. Fácil, porque é uma lei da natureza. Então o espiritismo é revelação da lei natural, a lei da natureza. E a Bíblia, dentro do contexto de cada época, mais se aproxima do ensino universal dos espíritos através de Jesus de Nazaré, que alertou quando todos estavam apreensivos, já que ele avisava que estava se aproximando o momento em que ele voltaria aos céus. Ele disse: não vos atormenteis, eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará o Consolador, que o mundo não pode ver, porque é invisível, os espíritos. E este Consolador irá reviver os meus ensinos e também falar aquilo que eu não pude falar agora. Será que Jesus teve coisa que Jesus não pôde ensinar? Claro que sim. Se hoje em dia tem gente com dificuldade de entender a reencarnação, por exemplo, se hoje em dia tem gente que tem dificuldade de entender a alma imortal, imagina 2000 anos atrás, lá naquele lugar, na Palestina, lá na Galileia. Imagina a dificuldade que não era.
Quando Jesus devolveu a vida a Lázaro, muita gente acreditou que ele ressuscitou o morto. Isso é impossível. Deus não violenta as leis da natureza. Se ele tivesse morto, Jesus não ia fazer ele voltar à vida. Porque no Espiritismo hoje nós compreendemos que morrer é quando o laço que liga o nosso corpo espiritual ao corpo físico se rompe. Rompeu, não tem mais volta. Só um novo corpo. E Jesus não podia explicar isso, porque na época dele ninguém conhecia uma coisa chamada catalepsia ou letargia. Não se conhecia. Então o que é que Jesus podia dizer? Ó, Lázaro não está morto não. Ele apenas dorme. A filha de Jairo, que a menina estava dada como morta também, ele disse, o sono dela não é para a morte, ela apenas dorme. Aí estendeu a mão, aplicou um passe e disse, Talita come, menina, levanta-te. Ele não podia dizer, olha, ela está no estado cataléptico. Ninguém ia entender nada, até porque nem existia essa palavra catalepsia na época dele, ou letargia. Ele só podia dizer que o sono não era sono para a morte. Não tinha como eles entenderem. É como você pegar um objeto que não tem aqui, só existe em outro lugar bem distante, e chega para você e diz, ó, existe isso aqui. Tente explicar a um índio de uma tribo bem remota, no interior da Amazônia, televisão ou celular. Como é que você vai explicar? Ó, então mas ficou dentro dessa caixinha aqui, eu pego o celular, aí ele começa a ver um bocado de gente aqui dentro. Vai ficar achando o quê? Que é um milagre, né? Como é que pode alguém estar aí dentro dessa caixinha? Como é que você vai explicar que são pontos luminosos que viajam pelo espaço, é captado por um chip, absorve e é transformado em imagem e o seu cérebro faz a conversão do ponto luminoso em imagem? Vai explicar isso para o índio. A gente tem dificuldade para entender. Imagine alguém que não tem nenhuma noção de tecnologia. Imagine a mesma dificuldade de Jesus explicar catalepsia, letargia. Por isso que ele disse que o Consolador prometido, o Espiritismo, iria reviver os seus ensinamentos. Ali ele estava dizendo que a gente iria deturpar os ensinos dele. A gente iria esquecer os seus ensinamentos. E o Espiritismo teria como missão restaurar a ideia principal, a ideia original, a simplicidade e, sobretudo, o objetivo dele estar na Terra. Eu não vim curar corpos, eu vim libertar consciências. Mesmo assim, ele curou corpos. Curou leproso, fez um paralítico andar, deu a luz de volta aos olhos de um cego. Tudo isso ele fez por misericórdia e amor, mas não era esta a tarefa dele. Assim também no Espiritismo. A tarefa do Espiritismo não é curar o nosso corpo físico, embora, através da bondade de um Bezerra de Menezes e outros médicos da espiritualidade, eles nos auxiliem materialmente. Mas a essência do Espiritismo é a mesma essência do cristianismo primitivo. Veio a doutrina espírita e começou a restaurar o pensamento, a simplicidade, voltar aos primeiros tempos daquela mensagem. É a mensagem que pode fazer a gente feliz. É a mensagem que dá um sentido de existência. Porque o Espiritismo vem nos dias de agora e vem mostrar no meio desse turbilhão, dessa agonia de estresse, de perturbação, de ansiedade, de angústia, de depressão. A doutrina espírita vem dizer para a gente, olha, tudo isto faz parte de um longo, profundo aprendizado. Todas as tuas lágrimas, todas as tuas dores fazem parte de uma iniciação espiritual. Estamos numa iniciação. O que é a iniciação espiritual? É a preparação da criatura para algo mais elevado e algo mais profundo. Que a gente não se identifique tanto com a matéria, diz a mensagem espírita. Porque quando eu vivo apenas para o que é da matéria, eu perco o sentido existencial. E a perda do sentido da existência leva a gente àquele caminho preparado para a tormenta das emoções, para a fragilidade psicológica. Leva a gente para os picos de ansiedade ou as decaídas da depressão. É o quê? Vazio existencial. Quando a gente acha que a vida é só isso aqui, mesmo tendo uma religião, porque a maioria das pessoas com vazio existencial são religiosos também. Creem em Deus, ou pelo menos dizem que sim. Até frequentam igrejas,
mas são fragilizadas. Por isto que é importantíssima a mensagem que o Espiritismo traz e a gente assimile, porque é uma mensagem que dá para a gente a serenidade, a confiança, o otimismo, a segurança e o entendimento. Por que é que nós estamos aqui? A finalidade da nossa vida. Por que é que a gente convive com as pessoas que nós convivemos? E aí a gente começa a entender que a presença de Deus em nossa vida é permanente, mas Ele não vai fazer aquilo que cabe a gente realizar. Nunca irá nos faltar a dádiva divina. Nunca. A bondade de Deus não nos falta, porque Ele é o amor incondicional. No entanto, Deus é também a sabedoria infinita. E Ele não vai fazer para nós aquilo que nos acomode, ou aquilo que nos impeça de aprender a lição. É por isso que às vezes a gente ora tanto para determinada situação sair da nossa vida, mas ela fica. Mas eu pedi tanto, faz 25 anos que eu peço para Deus resolver essa situação. Ou seja, nós não entendemos nada. Porque se o problema persiste, é porque a gente não entendeu a lição que o problema estava trazendo. E ele só vai sair da gente quando a gente entender. Tudo que é dificuldade tem um objetivo para a vida da gente. Tudo tem uma razão de ser. É algo para nos impulsionar. Agora, se não fizer o efeito, a gente vai precisar ficar tomando aquele remédio. É alguém que tem um problema intestinal, prisão de ventre, tem que tomar tal remédio, um laxante, costumeiramente, mas não toma. E continua com a prisão de ventre. A mesma coisa. Enquanto a gente não entender o que é que aquela mensagem está querendo dizer, o problema persiste. Não por maldade divina, porque Deus não tem o mal, mas porque a sabedoria dele diz assim: ô Marcos, presta atenção, observa o que é que isso está querendo te dizer. Qual é a mensagem que a dor está querendo trazer para ti? Mas, gente, a primeira grande mensagem dessas dores é a seguinte: você não é daqui, você está aqui na Terra. Nós não somos daqui, viemos de lá, vamos voltar para lá, mesmo sem gostar. Pode dizer: eu não queria morrer. Vai. Eu não sei se essa é uma notícia boa para um ou não, mas que vai. Sem problema algum. Aliás, eu escrevi até um livro ali, A Luz da Morte, que esse livro, quando eu mostro para as pessoas nos lugares que eu vou, nos estados por aí do Brasil, sempre tem alguém que diz assim: ai meu Deus, esse eu não quero não. E vem querer. Porque querendo ou não vai. É melhor ir sabendo do que ignorante. Não é? Então, a primeira grande notícia é exatamente essa. E Jesus deu essa notícia também. Jesus falou sobre isso. Nós não somos daqui, estamos aqui. A morte ou morrer é apenas voltar para a nossa pátria de origem. Agora, o que vai fazer a gente partir bem ou mal é o nosso desligamento antecipado do que é material. Viva no mundo sem se escravizar às coisas do mundo. Passe pela terra sem ser escravo dela. Usufrua honestamente daquilo que a terra, a vida material, lhe oferece. Mas lembre-se que acima dela está o Espírito que não morre. Não vamos ficar aqui. Nem mesmo por amor deveríamos nos prender tanto. Porque o amor que não compreende, que não é lúcido, ao invés de nos dar asas para voar, gera correntes que nos prendem. É por isso que tem muita gente que morre, mas não desencarna. Morrer é parar o fluido vital, desencarnar é deixar a matéria. Muitos morrem o corpo físico, mas permanecem aprisionados no lugar. Por quê? Olha o que Jesus disse: aonde colocas o teu coração, aí está o teu tesouro. Aonde a gente se movimenta, onde está o nosso interesse, é ali que a gente fica. Então, se eu passo toda a minha vida embriagando-me, usando entorpecentes ao desencarnar, eu permaneço nos ambientes propícios a isto, aprisionado, sentindo a mesma sede do álcool, da droga, a mesma sede da paixão dissolvente. Os mesmos interesses negativos permanecem comigo,
Porque os interesses negativos, as paixões, os sentimentos e as emoções pertencem ao espírito, não à matéria. Por isso que essa frase, eu fiz isso porque a carne é fraca, ela não tem sentido. A carne não tem consciência. Consciência é o espírito. Quem tem desejo é a alma, não é a matéria. Embora a matéria exerça sua influência sobre a alma, cabe ao espírito se tornar mais forte sobre a influência material. Então o espiritismo é a mensagem para os dias de agora, daquele mesmo perfume da Galileia, daquela mesma vibração pelos caminhos de Jerusalém. Aquela mesma voz que entoava nas margens do Tiberíades, chega-nos hoje através daqueles que são os imortais. São os espíritos, sem o corpo físico, que vem hoje, que vem agora, desde o século XIX, quando os homens, os religiosos, os cristãos, mataram o contato com o mundo espiritual, mataram entre aspas, eis que os túmulos começaram a falar. E se os espíritas ficarem frouxos, continuarão as vozes imortais dizendo, acorda. Não é o fato de ser espírita que te dá privilégio, é o fato que tu fazes com a tua vida. A mensagem é vigorosa, é poderosa. A mensagem do Cristo é tão poderosa que ela é mais do que moderna, ela é vanguarda, ela está no futuro da humanidade. E nesse futuro da humanidade não vai ter clínica psiquiátrica, não vai ter clínica psicológica, não vai ter hospital que não vai incluir os ensinamentos da Boa Nova como roteiro para a saúde da criatura humana e para a construção da sua felicidade. A nossa felicidade passa por essa consciência do espírito que somos e por entender que a Bíblia usou uma linguagem própria para aquele período, mas que hoje ela não consegue mais atender. O que vai atender sim é a essência da Bíblia. A essência da Bíblia permanece. E qual é a alma da Bíblia? O Evangelho. Mais importante que o Velho Testamento é o Novo, porque o Novo é Jesus. E Jesus veio falar para sempre a cada um de nós. E veio dizer para nós, nos tempos de agora, que precisamos ser coerentes com aquilo que a gente acredita. O que causa a gente tanto sofrimento e insatisfação com a nossa vida, acho que vocês concordam que um dos problemas de hoje em dia é que a maioria das pessoas são insatisfeitas com a existência, com a própria vida. Pode verificar. Quando não é por, meu casamento está horrível. Quando meu casamento está ruim, ganha pouco. Quando não ganha pouco, tem a coluna troncha. Quando a coluna está troncha, é uma perseguição espiritual. Quando não é a perseguição espiritual, é a incompreensão no mundo. Quando não é a incompreensão, olha, tanta confusão, nunca falta. Não é? É só pegar, e a gente mal saiu de uma pandemia, já estourou uma guerra. Aí já apareceu a varíola do macaco. Daqui a pouco vem a pichilinga da galinha. E para piorar, ninguém vai achar estranho, não aparece uma invasão alienígena. Mas isso tudo é para dizer às criaturas humanas o seguinte: será que nós já entendemos o que é que nós somos e quem somos nós? Será? Essa é uma boa pergunta, né? Como é teu nome? Marivaldo. Marivaldo. Será que Marivaldo já se indagou? Poxa, quem é de fato Marivaldo? Esqueça até o nome, né? Porque Marivaldo é o nome transitório da reencarnação. Como é teu nome? Flaviana. Flaviana, será que Flaviana também? Se você vai para a rua e você chega, por exemplo, no centro de Moreno, faz uma pesquisa. Quem é você? O cara vai dizer, eu sou fulano de tal. Mas não é isso a pergunta. A pergunta não é quem é você no sentido do nome que você tem. Aí nós vamos ver como nós, seres humanos, somos profundamente ignorantes de quem somos. Lembram de Sócrates, que popularizou a frase fantástica: homem, conhece-te a ti mesmo e decifrarás o enigma da vida. Para a gente entender a vida, a gente tem que entender quem somos nós. Sem fazer isso, vamos continuar com tanta doença, com tanta amargura, com tanto desespero, com tanta infelicidade, com tanta lágrima, com tanta rotina, com tanto desespero, com tanta cabeça baixa, com tanta insatisfação, com tanta frustração, com tanta desilusão. Ah, não, mas quando eu casar e casa, pronto, aí vai ver, descobrir que casar. Com exceção dos moradores de Moreno, é bronca lá fora.
A maioria, né? Tem as exceções, não é isso? Mas o que é que isso quer dizer? Não é que o casamento é ruim? Não. Quer dizer o seguinte, observa que o grande desafio da gente, na experiência de convivência, é a gente começar por a gente. O problema é que a gente vai começar pelos outros. Quando é que a gente descobre que está ficando sábio? A gente descobre que está ficando sábio quando a gente para de esperar que o outro mude. Enquanto a gente é só sabido, a gente quer que os outros mudem. A gente quer ensinar para todo mundo a ser melhor. Quer ensinar todo mundo a perdoar. Quer ensinar todo mundo a ser isso, mas a gente não se indaga. Eu estou internalizando esse processo em mim. Então o sábio é aquele que deixa de ser infeliz porque o outro é ruim. Ele compreende que cabe a ele tornar-se um ser humano melhor. Ponto. Aí está toda a lei e os profetas. O que é que eu estou fazendo da minha vida? Por que a minha vida é essa? O Espiritismo diz o seguinte: você é uma alma antiga. Não é a primeira vez que você está aqui no mundo. Não é a primeira vez, sob hipótese alguma. Portanto, você é o somatório de várias encarnações que você já teve. Tudo que você já foi, de bom e de ruim, de acerto e de desacerto, constitui o seu ser. Mas, acrescente aí, o que você está fazendo com você hoje, nesta vida. Então você tem um caldo de cultura fantástico aí, de autoconhecimento, para entender por que a minha vida está assim. E a gente parar de acusar a Deus. Meu Deus, por que eu estou passando isso? Por que eu estou vivendo isso? Como se Deus fosse injusto, ou Ele fosse indiferente aos seus filhos. E não é isso. É que a gente precisa entender que existe uma lei perfeita chamada causa e efeito. Ação, reação. E que a primeira atitude é nossa, sempre. Ajuda-te que o céu te ajudará. Buscai e achareis. Aí a gente quer encontrar sem buscar. Quer que a porta se abra sem nem quer bater nela. E quer que o céu ajude sem se ajudar. Aí fica difícil. Porque é o tempo todo. Olha, uma experiência que a gente tem, aqui a instituição é nova, tem 2 anos de existência. E na prática aberta ao público apenas 1 ano, né? Mais ou menos. 6 meses. 6 meses, né? Pronto. Embora sejam amigos que talvez tenham vindo de outros centros. Mas veja só, ao longo do tempo a gente verifica uma coisa que é muito comum numa casa espírita. A pessoa chega com problema espiritual, às vezes, obsessão, perturbação, faz o tratamento na instituição, tem uma melhora, alguns meses depois volta com a mesma perturbação ou já com outra. E fica sempre assim. Por quê? Porque o principal nós temos dificuldade de fazer. E o principal é essa internalização, essa proposta do olhar para dentro, para descobrir e combater a matriz do problema, a origem do nosso mal. Não basta tomar o tempo todo um medicamento para dor de cabeça sem se perguntar qual é a causa da dor de cabeça que eu tenho frequentemente. Por que frequentemente eu tenho enxaqueca? É tentar descobrir. Você pode estar com problema na visão, você pode estar com problema na coluna cervical, você pode estar com problema de pressão arterial, você pode estar com problema obsessivo, você pode estar com problema emocional, você pode estar com problema psicológico de autoaceitação, você pode estar com medo da vida e desencadeia com isso uma reação, uma somatização através de dor no pensamento. Você pode estar se auto-sabotando, se auto-condenando, dizendo que não merece ser feliz. E aí uma das formas é a explosão no pensamento, e o pensamento causando dor de cabeça. Enfim, pode ser tanta coisa. O importante é combater. Agora, eu tenho dor de cabeça e corro para tomar um paracetamol todos os dias, sem me indagar por que eu tenho dor de cabeça todo dia. E eu nunca vou combater a causa. O tempo todo estou tratando os efeitos. O tempo todo eu estou tratando apenas os sintomas. É preciso que a gente trabalhe os efeitos, aliás, a causa, e os efeitos irão desaparecer. É preciso que eu cuide de descobrir o que é que origina a minha insegurança, os meus medos, meus pavores. Mas eu estou com insônia, não consigo dormir. Faz quanto tempo isso? Faz uns 10 anos que eu estou assim. Por que uma pessoa fica 10 anos com insônia? Tem causa.
Não existe nada que não tenha causa, gente. Nada. Pode ser física, pode ser espiritual, mas que tem causa, tem. Se você tiver uma desinteria, alguém tiver uma desinteria aqui agora, espero que não tenha, claro. Teve uma causa. Pode ser emocional, pode ser algo que você comeu. Tem uma causa. Qualquer médico sabe disso. Então, a mesma coisa serve para a nossa vida íntima. Por que é que eu me sinto infeliz? Por que é que, apesar de eu ter uma família, apesar de eu ter amigos, apesar, às vezes, até ter um bom emprego, e a pessoa se sente vazia, angustiada, insegura, nervosa, agitada, estressada. Tem gente que tem um bom emprego, mas já está sofrendo porque pode perder aquele emprego. A gente tem esse problema, né? A gente sofre por antecipação, isso é ansiedade. A pessoa ainda nem perdeu o emprego, já está pensando, quando perder, o que é que vai acontecer. Eu tive uma experiência muito interessante sobre isso aí, há muito tempo, há mais de 30 anos atrás. Teve um senhor que foi falar conosco lá e ele estava desempregado há 2 anos. Com filho, tudo, passou dificuldades tremendas, foi na instituição, recebeu todo o apoio. E eu escutava ele sempre para baixo, aquela coisa depressiva, imagina, né? Um cidadão de bem, tudo, passando por aquela dificuldade. E um dia ele chegou lá no centro e disse: Fred, olha, eu consegui um emprego, vou trabalhar até na Ródia, na época, uma grande multinacional que tinha lá no Cabo. Trabalhar na Ródia. E aí ele falou isso, mas eu notando ele meio assim, meio para baixo. Disse: ô, eu procurei animar, mas que bom, rapaz, você vai trabalhar na Ródia. Conseguiu um grande emprego numa grande empresa. Ele disse: mas já estou pensando, e se eu for botar aqui para fora depois? Nem começou, já estava pensando que podia sair. Digo, olha, aí é demais, né? Que a vida tem seus riscos naturais. Agora, você sofrer por antecipação dessa forma, né? Eu até entendi o trauma dele, estava traumatizado pelo fato de ter passado dificuldades tremendas pelo desemprego de 2 anos. Mas agora a mensagem para ele era essa: nós devemos viver com intensidade o nosso dia. Amanhã vamos ver o que vier amanhã. A luz da espiritualidade e da imortalidade deve guiar a nossa consciência para que a gente conviva bem com aquilo que a gente tem que enfrentar. Que nós enfrentemos os nossos desafios. Todos nós os temos. Todos temos desafios. Olhando para vocês aqui, dos mais jovens aos mais vividos, quantos problemas a gente já teve? Olha o tamanho, né? Uma lista enorme. Eu, nos meus 62 anos de idade, já tive muitas dificuldades, muitas lutas, muitas batalhas, né? E olhando assim para cada um de vocês, para mim daqui, que parece ter 72, é brincadeira, parece ter 30 no máximo, 25 na verdade, 30 no máximo. Piorou, né? Ela estava olhando tão assim que eu resolvi fazer essa brincadeirinha para ela. Então, gente, todos nós temos muitas lutas, muitas batalhas, muitas dificuldades. Mas tudo isso é para fazer a gente crescer, não é para fazer a gente ficar triste. O problema não é para bater a gente, não. Nós somos vitoriosos porque, olha, a vida foi feita para a gente. Tudo que Deus fez foi para a sua criação. Nós somos herdeiros de toda a riqueza do universo. O problema é que a gente quer posse. Isso é diferente de ser herdeiro de verdade. Em termos espirituais, a gente quer ter coisas quando a gente precisa ter vida. Quem está correndo atrás de coisas não tem vida, porque fica rodeando o que é matéria e que vai desaparecer. Por mais que você ganhe bem, por mais que você hoje esteja ótimo, sua vida pode mudar. E pode mudar não é por castigo de Deus, é por necessidade evolutiva ou negligência nossa. Quando a gente é negligente, a gente pode perder determinadas coisas boas. Mas também, mesmo não sendo negligente, a gente pode perder. Porque a mensagem que a gente precisa aprender é esta: como é que você vai lidar com as coisas? Aprender a lidar com os desafios. Há muita depressão oriunda da nossa dificuldade de lidar com perdas. A gente tem dificuldade de lidar com perda. Ah, eu gostava tanto daquele lugar, mas não vou poder mais ficar ali. Ah, eu gostava tanto de trabalhar com fulano, agora eu não posso mais. Ah, eu gostava daquele centro, agora eu vou ter que ir para outro centro, porque eu fui morar distante. A vida é feita de experiências assim mesmo.
Isso faz parte da dinâmica da existência. E quanto mais otimismo nós tivermos, quanto mais a gente construir uma ideia positiva, mas tudo isto não vai impedir que a gente tenha um sorriso na face. Gratidão. Gratidão é o caminho. Gratidão é a estrada. Gratidão é o que vai nos dizer: você é filho da luz. E há coisas lindas e maravilhosas esperando por cada um de nós. Eu quero encerrar a minha palestra lembrando exatamente duas coisas fundamentais. Primeiro, somos imortais. Ninguém morre. Mas o segundo, todos seremos felizes. Isso é uma fatalidade da lei de Deus. Agora, o Espiritismo não ensina, você está aqui para ser feliz. Não, ser feliz é consequência. Nós estamos aqui para aprender, desenvolver nossas potencialidades e crescer. Que Deus, portanto, nos abençoe e nos fortaleça. Eu posso divulgar só um livro aqui? Eu deixei 3 minutinhos, 4 minutinhos. Nós temos aqui uns livros que a gente sempre traz. Eu gosto de divulgar as obras que a gente produz. Toda a renda revertida para os trabalhos sociais da Casa do Caminho. Nós temos o livro Ajuda-te, do Espírito Marta, que é a nossa mentora espiritual. Esse é aquele livrinho de bolso que você leva para todo lugar. E onde você abrir aqui, cai uma mensagem legal para a gente. Quando você sai assim, acho que vai dar tudo errado, aí você abre e cai: sofrer por antecipação. É o título de uma mensagem. Você sai brigado com a família, quando abre e cai: tem os familiares. Você sai nervoso, quando abre e cai: calma. Né? E tem muita gente usando como preparação do Evangelho no Lar. Vários estados do Brasil, muita gente tem utilizado esse livro aqui no Espírito Marta, que eu tive a alegria de psicografar. Outro livro é esse aqui, ó, Os Filhos de Lázaro, que são mensagens de ex-rancenianos. 98% dos espíritos que eu tive a honra de psicografar viveu aqui em Pernambuco, lá na Birueira, em Paulista. Quem já esteve na Birueira, já conheceu lá aquele hospital que antes era só de rancenianos, hoje é misto já, pode reconhecer algumas das pessoas que viveram lá, tá certo? É um livro muito bonito, tem mensagens lindas, profundas, muito, muito legais mesmo. O outro, esse aqui não é psicografado, é o único dos que eu trouxe que não é psicografado. Eu mesmo escrevi esse livro, A Luz da Morte, aquele que eu falei, né? E quando eu mostro, sempre tem alguém que faz assim, bate na madeira, vai inchar o dedo, mas vai. Mas esse livro aqui eu mostro porque é que, por exemplo, um dos capítulos, quando a gente está desencarnando, começa a esfriar primeiro os pés. Aí não fico mesmo. Né? Se alguém tiver com o pé frio aí, não quer dizer que está morrendo, não. Mas se estiver morrendo, começa pelos pés. E eu explico por que o Espiritismo nos mostra isso aqui. Então está um livro assim, muito agradável, uma linguagem bem leve, bem tranquila. Olha, eu falo de um jeito tão leve aqui. Pode ter certeza que quem comprou, quem leu esse livro aqui, já fica 2 dias pronto para a morte. Daqui a 80 anos. Já pode ir, né? Bom, e o mais novo é esse aqui, ó, gente. A Nova Terra. Foi psicografado até o começo desse ano pelo Espírito Viajante. E esse livro fala, eles narram como vai ser o nosso planeta, o que é que está acontecendo com ele, essa fase de transição do planeta. Está belíssimo esse livro, está muito bonito. É o nosso novo filho, né? E só para vocês verem, tá, 4 capítulos para vocês verem que tem. Aqui é renovação psíquica, o grave momento, planejamento divino, as grandes curas e o sofrimento baterá em retirada, os novos mártires. Ou seja, cada capítulo lindo, mostrando a transição do planeta Terra. Esse é o codinome dele, né? O Viajante. Ele não se identifica. Não, eu sei quem é, mas ele preferiu colocar um pseudônimo. Eu digo sempre aqui, minha esposa reclama sempre, eu digo, olha, minha língua fica coçando para eu contar. Mas eu não vou contar, porque, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas foi um grande divulgador assim, do Espiritismo, figura fantástica, maravilhosa. E o livro está assim, muito bonito mesmo. Se depois alguém se interessar, quiser adquirir, e se quiser uma dedicatória, o preço é até o mesmo. Tá? Muita paz, um prazer enorme, muito obrigado à casa, né, por ter dado essa alegria de vir até os amigos fraternos. Espero ter a oportunidade de retornar outra vez. Muita paz. Sim.
Bem, gente, eu não tenho nem o que falar depois de tudo que foi dito, né? Tanto ensinamento, tanta coisa aqui que eu aprendi hoje que eu nem sabia. Que bom, que bom. Só lembrando, gente, que no dia 20 de novembro, né, iniciando às 14h30, nós temos o terceiro EFEM, né, que será aqui em Moreno, na Câmara de Vereadores, realizado pelo Grupo Espírita Amigos Fraternos. Ô, Cris, era tão bom para o ano no quarto com ele, né? Eu já vou, já fica o convite. O convite já está feito. Falta agenda. O convite já está feito. Bem, gente, nós vamos fazer a oração final. Vamos ter o passe, que é coletivo. Temos ali a água, né, fluidificada. Lembrando só de alguns trabalhos da casa. Amanhã tem um sopão fraterno, que a gente passa o dia aqui preparando. E a entrega é às 16 horas. São 2 entregas simultâneas. Vai ser uma entrega aqui e a outra entrega na Vila Holandesa. Serão 5 caldeirões, 1.100 pães, graças a Deus. Né? Agradecer a todos os doadores que sempre nos ajudam aí nessas ações. Primeiro e quarto domingo, nós temos a campanha do quilo, com a preparação iniciando aqui às 8 horas. Eu vou pedir para o nosso irmão Fred fazer a oração final, enquanto eu e o pessoal vai fazer a aplicação do passe coletivo, tá, gente?